Olá, turminha do quarto ano. Preparados para mais um dia de aula? Nossa aula de hoje será de História e nós vamos revisar dois conteúdos que nós já estudamos. Essa revisão servirá para o nosso trabalho avaliativo. Vamos lá dar início à nossa aula? Agenda 1/9 de 2020. Disciplina História. Conteúdo: a chegada dos portugueses e a riqueza da nova terra. A atividade será no caderno. Então vamos lá. A chegada dos portugueses. Em 1500, o comércio de especiarias na Europa era dominado pelos árabes, que traziam os artigos da Índia por rotas terrestres. Naquele ano, ao buscar novas rotas comerciais para a Índia, a frota portuguesa, comandada por Pedro Álvares Cabral, partiu de Lisboa e chegou à América. Então, a partir de 1500, esse comércio de especiarias que vinha da Europa, que era dominado pelos árabes, os árabes que forneciam esses artigos, eles eram trazidos da Índia por rotas terrestres. Então, naquele ano, ao buscar novas rotas comerciais para as Índias, a frota, que era comandada por Dom Pedro Álvares Cabral, acabou partindo de Lisboa e chegou até a América. Esse foi o primeiro encontro entre portugueses e indígenas, que assim foram chamados porque inicialmente os europeus acreditavam ter chegado à Índia. Esse encontro foi narrado pelos portugueses Pero Vaz de Caminha, escrivão da frota de Cabral, em uma carta enviada ao então rei de Portugal, Dom Manuel I. Então, nós já estudamos até em outras aulas, turminha, um conteúdo bastante parecido com esse, que os índios, eles receberam esse nome quando os portugueses chegaram aqui nas terras brasileiras e passaram a chamar os índios de indígenas, porque eles acreditavam que tinham chegado às Índias e, no entanto, eles tinham chegado no território brasileiro. A Carta de Pero Vaz de Caminha é um documento muito importante e por muitos anos foi mantida em segredo. Ela contém o primeiro relato sobre as terras posteriormente ocupadas pelos portugueses, que seriam chamadas de Brasil. Com base no que Caminha contou na carta, o governo português começou a planejar o que faria em relação às novas terras. Por isso, o escrivão se preocupou em descrever a vegetação e os nativos da região, pois queriam encontrar coisas que pudessem ser retiradas dali a fim de gerar riquezas para a coroa portuguesa. Então, o governo português, o rei de Portugal, ele ficou sabendo do que existia, da vegetação, dos nativos da região que aqui existiu, que no caso eram os índios, através dessa carta que Caminha escreveu para o rei de Portugal. E o reino de Portugal, ele queria tirar proveito das terras aqui encontradas, né? Ele queria encontrar coisas que pudessem ser retiradas, riquezas para a coroa portuguesa. Carta de Pero Vaz de Caminha ao rei Dom Manuel I. Então vamos ver o que foi que ele escreveu nessa carta para o rei de Portugal. Senhor, eu sei que o capitão Mor
que os outros capitães da nossa frota escreverão a Vossa Alteza, contando sobre o descobrimento da nova terra. Mesmo assim, também escrevo, da melhor maneira que posso. Porém, sabendo que eu farei bem pior do que todos os outros, que a minha incompetência seja vista como boa vontade. Acredite, Vossa Majestade, que tentarei ao máximo não aumentar ou diminuir nada, apenas contar aquilo que vi, o que já não será pouco. A partida de Belém foi no dia 9 de março, uma segunda-feira. No domingo, dia 22 do mesmo mês, por volta das 10 horas, já estávamos próximos das ilhas de Cabo Verde e de São Nicolau. Seguíamos sobre as vontades do mar até meio-dia, para ser mais exatos, 21 de abril, uma terça-feira, em que apareceram flutuando sobre a água folhas de botelho, aquela erva comprida, também chamada de rabo de asno. Sinal de terra por perto. Em seguida, avistamos um monte grande, um alto e arredondado. Não demorou muito para vermos também terra plana e com grandes árvores. Ao que era monte, nosso capitão chamou de Monte Pascoal. A terra, ele deu o nome de Terra de Veracruz. Só depois de batizar o monte e a terra, o capitão mandou baixar âncoras. Ancoramos. E ancorados, passamos aquela noite. Na manhã seguinte, nos aproximamos da terra e vimos na praia 7 ou 8 homens, pele quase vermelha, totalmente nus, cabelos lisos e cortados em cima das orelhas. Tinham a cabeça enfeitada por belos cocares de penas coloridas e nada para lhes cobrir as vergonhas. Todos traziam nas mãos grandes arcos de madeira escura e flechas de bambu. Pareciam tão saudáveis quanto inocentes. A maioria tinha o lábio inferior furado por um pedaço de osso. Primeiro dos nossos homens a ser mandado à terra foi Nicolau Coelho. Assim que ele desembarcou na praia, apareceram outros homens, muitos, quase 20, também armados com seus arcos e flechas. O mar fazia barulho, mas mesmo assim, Nicolau tentou falar com eles. Não teve resposta. Eles não entendiam português, mas compreenderam a linguagem dos gestos. Nicolau pediu com gestos para que baixassem as armas. Os homens o atenderam. Nicolau Coelho ofereceu a eles o seu barrete frígio. O gorro vermelho trazia na cabeça. Os homens aceitaram e deram a ele um de seus cocais de penas coloridas. Com essa troca de presentes, terminou o primeiro contato entre os nativos e os portugueses. Então, esse foi o primeiro contato que eles tiveram. Naquela noite, choveu muito. Só na manhã seguinte, o capitão mandou algum de nós de volta à terra para procurar água doce, lenha e um porto seguro onde pudéssemos ancorar para explorarmos a região. Não demorou para encontrarmos um recife formado por rochedos muito fortes e com uma entrada larga o suficiente para passarem nossos navios.
Sem dúvida, este seria um porto seguro. Lá ancoramos. Então, essa foi a carta que Pero Vaz de Caminha escreveu ao rei de Portugal. E agora vamos ver um pouquinho de tecnologia. Tecnologia para fazer uma pesquisa. Para que usamos a tecnologia? Antigamente, fazer uma pesquisa era bastante trabalhoso, pois era preciso ir a uma biblioteca e procurar livros e enciclopédias que tratassem do assunto a ser pesquisado. Turminha, não é como hoje, que nós temos livre acesso à tecnologia. Se eu não tenho um livro de pesquisa em casa, eu vou na internet, eu vou no celular, coloco o assunto que eu quero procurar e ele me dá ali, todo pronto. Antigamente não era assim. Não existia essa facilidade. Então, você tinha que ir a uma biblioteca, procurar aquele livro que você quisesse fazer a pesquisa do determinado assunto e ali mesmo na biblioteca você escrevia a sua pesquisa no seu caderninho. Muito diferente do que acontece nos dias de hoje. Também era preciso levar papel e caneta para fazer anotações e muitas vezes retornar à biblioteca até concluir a pesquisa. Muitas vezes, num dia só, não dava tempo você concluir a pesquisa, então tinha que retornar um outro dia. Hoje ficou muito mais fácil fazer pesquisas. Basta ter um computador ou um smartphone com acesso à internet. O portal Povos Indígenas do Brasil Mirim, por exemplo, é uma boa ferramenta para realizar pesquisas sobre a cultura indígena antes da chegada dos portugueses no território que conhecemos como Brasil e sobre os povos indígenas atualmente. Então, esse portal Povos Indígenas do Brasil Mirim é uma boa ferramenta para que vocês possam pesquisar sobre a cultura indígena, sobre a chegada dos portugueses, para esclarecer melhor o conteúdo e passar a entender um pouquinho melhor, tá? Então, acessa esse sitezinho que está aí no slide de vocês e seleciona na parte superior da tela o assunto que deseja conhecer. Por exemplo, quem são? Outra forma de pesquisar nesse site é digitar um assunto específico na caixa de texto no canto superior direito da tela e clicar na lupa. Ao fazer isso, aparecerá uma lista com os diversos textos que abordam o assunto pesquisado. Então, é só clicar no título e um desses textos e pronto. Então, turminha, fica a dica. Caso vocês queiram pesquisar mais sobre a chegada dos portugueses, sobre a vida dos indígenas, esse portal tem muita informação, tem muita coisa que vai enriquecer o conteúdo de vocês. As riquezas da Nova Terra. Você sabe qual foi a primeira riqueza explorada pelos portugueses no Brasil? E quem eram as pessoas que extraíam material? Para responder a essas perguntas, observe o mapa abaixo, que representa as terras encontradas pelos portugueses. Então, observem o mapa ao lado. Nos primeiros 30 anos, após a chegada dos portugueses, não houve grande interesse por parte de Portugal por essas terras. Por quê? Por que isso aconteceu? Porque ela não tinha algo produtivo ou que interessasse aos portugueses, ao menos até ser descoberto.
A coroa portuguesa se ocupava com os negócios lucrativos do Oriente. A carta de Pero Vaz de Caminha relatava uma terra virgem, sem riquezas minerais. Eles não encontraram aqui as riquezas que eles procuravam. Então, para eles, não tinha grande interesse. Porém, foram enviadas algumas expedições para fazer o reconhecimento do local e verificar se existiam riquezas. Encontraram o pau-brasil, primeiro produto extraído da terra. Então, no mapa que vocês observaram, existe uma grande variedade de árvores, que essas árvores eram o pau-brasil, aonde era extraída uma tinta vermelha que se poderia tingir tecidos. O pau-brasil, além de Portugal, que resolveu para si a exclusividade da exploração, outros estados europeus também tinham interesse em comercializar a madeira. O rei de Portugal enviou expedições para proteger o litoral de sua colônia dos invasores que buscavam extrair o pau-brasil. Então, além de Portugal, esse produto, o pau-brasil, despertou interesse de outros estados europeus, que eles tinham interesse em comercializar a madeira, né? Além da tinta que era extraída, eles também utilizavam a madeira. Então, o rei de Portugal, ele enviou expedições para o local para proteger a colônia desses invasores que buscavam extrair o pau-brasil. O famoso pau-brasil também era conhecido na Índia. Seu tronco tinha um lênio, um miolo, que servia para fabricar um corante vermelho exportado para as manufaturas de tecido em Flandes, região da Holanda e da Bélgica. A madeira era ótima para móveis e seu preço alto na Europa. Você já viu o pau-brasil? A maioria dos brasileiros não. Assim começou a presença europeia no Brasil, com a devastação ecológica. Então, o pau-brasil, ele também era famoso na Índia, porque o seu tronco servia para fabricar um corante que era extraído e tingia-se tecidos na região da Holanda e da Bélgica. E a madeira era muito boa, era muito utilizada para se fazer móveis. E o seu preço na Europa era muito alto. Então tá aí, observem a imagem. Essa imagem, ela está mostrando a extração, a devastação desse pau-brasil. Consequência na exploração do pau-brasil. A coleta de pau-brasil no início da colonização portuguesa trouxe muitos problemas, tanto para a flora quanto para a fauna brasileira, especialmente para a Mata Atlântica, onde essa planta ocorre originalmente, ou seja, o pau-brasil é de origem da Mata Atlântica. O pau-brasil tornou-se escasso no país por ter sido extraído em grande quantidade das matas no período colonial. Conheça mais a respeito da extração do primeiro produto tropical explorado pelos colonizadores portugueses. Então, no início dessa colonização, trouxe muitos problemas, tanto para a flora como para a fauna brasileira. Por quê, tia? Porque ele foi extraído em grande quantidade das matas no período colonial. Observe a imagem. Essa imagem é uma muda do pau-brasil. Consequência da exploração do pau-brasil.
Ibirapitanga, para o índio. Pau-brasil, para o colonizador português. Primeira riqueza, de tão abundante, deu nome à terra, Brasil. Explorado desde os primeiros anos do século XVI, o conhecido pau-brasil foi usado para pagamento do primeiro empréstimo externo brasileiro, 3 toneladas encaminhadas à Inglaterra. Em 3 séculos, foram derrubadas 7 milhões de árvores, mais de 3.000 toneladas por ano. O pau-brasil é uma árvore leguminosa nativa da Mata Atlântica. Originalmente, estendia-se do Rio de Janeiro até o Rio Grande do Norte. Pode atingir 30 metros de altura e 1 metro de diâmetro, mas de crescimento demorado, dificultando o reflorestamento. A madeira que lhe deu popularidade é de cor vermelho fogo. Foi muito utilizada na indústria de tinturaria. A espécie ameaçada de extinção, em razão especialmente do desmatamento, é hoje protegida por lei. Foi declarada Árvore Nacional em 1978. O dia 3 de maio foi escolhido como o Dia Nacional do Pau-Brasil, com o objetivo de promover ações de conservação da espécie. Então, essa árvore ela foi tão explorada, que a espécie, né, do pau-brasil foi ameaçada de extinção. E hoje ela é protegida por uma lei. E tem até um dia que foi escolhido como o Dia Nacional do Pau-Brasil, que foi o dia 3 de maio. E esse dia foi escolhido com o objetivo de promover ações de conservação da espécie, ou seja, do pau-brasil. Curiosidade, conheça a Mata Atlântica. A biodiversidade da Mata Atlântica é exuberante. São milhares de espécies vegetais e animais. Entretanto, mais da metade dos animais que nela habitam está ameaçada de extinção. A região rica em nascentes abastece de água cerca da metade da população brasileira. Grande parte da região sudeste, a mais populosa. Além da extração de pau-brasil, outros ciclos de produção colonial causaram danos irreparáveis à floresta, como a cana-de-açúcar, o ouro, as pedras preciosas e o café. Com o tempo, o surgimento do norte a sul de cidades litorâneas, o crescimento populacional e a industrialização também fizeram com que a área da mata fosse drasticamente reduzida. Estima-se que atualmente a Mata Atlântica tenha 8% da sua cobertura original. Veja nos mapas como era a Mata Atlântica antes da chegada dos portugueses e como ela é hoje. Olha só, observem no mapa. O primeiro mapa é como a Mata Atlântica era antes e o segundo mapa, como ela é hoje, como ela diminuiu. Mata Atlântica no século XVI e Mata Atlântica atualmente. E agora vamos praticar atividade no caderno. Primeira questão. O nome índio foi dado pelos portugueses. Por que os nativos do Brasil foram chamados de índios? 2. Em 1500, a frota portuguesa saiu em busca de novas rotas comerciais para a Índia e chegou à América. Quem era o comandante dessa frota? 3. Nos primeiros 30 anos após a chegada dos portugueses, não houve grande interesse por parte de Portugal por essas terras. Qual foi o primeiro produto extraído da terra para ser comercializado? 4. O que o rei de Portugal fez para evitar que os outros estados invadissem a colônia para extrair o pau-brasil?
Agora pause o vídeo, resolva as questões. Depois pode dar o play no vídeo e vamos fazer a correção. E agora vamos para a nossa correção. Primeira questão. Por que inicialmente os europeus acreditavam ter chegado à Índia? 2. Pedro Álvares Cabral. 3. Pau-Brasil. 4. Enviou expedições para proteger o litoral de sua colônia dos invasores. Meus amores, nossa aula chegou ao fim. Eu espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, muito obrigada pela atenção de vocês e até a próxima aula.